ao longo do dia. A RTP Informação está a tirar a radiografia às universidades portuguesas. Esta manhã estivemos na Universidade Clássica de Lisboa. Ora, a Fátima Araújo está neste momento na reitoria da Universidade do Porto. Boa tarde, Fátima. Olá, boa tarde, Alberta. Estamos a meio do ano letivo, o diagnóstico está feito. Portugal está, é certo, acima da média dos países da OCDE com um número de alunos do ensino superior, mas depois temos o reverso da medalha, que é, somos um dos países que menos apoios financeiros disponibilizamos aos nossos estudantes. Ora, temos 80% de portugueses que, verdade, conseguem chegar às universidades, mas depois menos de 20% da despesa pública nacional é reencaminhada para o setor do ensino superior. Sabemos que o Governo acordou com a Troika a redução em 195 milhões de euros das despesas de educação. Sabemos que a redução das transferências do Orçamento de Estado deste ano para as universidades e para os politécnicos ronda os 100 milhões de euros, ou seja, 8,5%. Obviamente tudo isto tem implicações não só na qualidade do ensino que é ministrado em Portugal, mas também no tipo de constrangimentos financeiros e na gestão e na liquidez das próprias universidades. Vamos refletir ao longo de tudo isto, sobre tudo isto ao longo de toda esta tarde, melhor dito. Vamos também dar visibilidade às preocupações dos alunos, eles que são cada vez mais confrontados com essas faltas de apoios sociais, seja nas cantinas, seja nas bolsas de estudo, seja mesmo nas residências universitárias. Os estudantes, sobretudo os diplomados, que veem o desemprego a aumentar nesta franja social de portugueses. E vamos falar também da investigação que é feita no nosso país, porque são os casos de investigação e de capacidade de empreender também no ensino que nos tornam distintos e que nos tornam mais competitivos dentro e fora de portas. Começaríamos então precisamente pela investigação, sendo que há estudos comparativos a dizerem-nos que para Portugal aproximar-se da média europeia precisaríamos de ter mais 27.500 efetivos a tempo integral, precisaríamos desses 27.500 ter cerca de mais 10.000 investigadores e 17.500 técnicos de apoio à investigação. Ora, independentemente dos números, a verdade é que há casos de excelência que é preciso sublinhar. A Helena Cruz Lopes está no Laboratório de Investigação da Universidade de Aveiro e, Helena, queremos perceber isso mesmo. Que projetos são aí desenvolvidos? Boa tarde, Fátima. No momento estamos aqui no campo de robótica, já bastante conhecido, já bastante divulgado, o sucesso destes que foram campeões do mundo em 2008, por exemplo, mas não se pense só na parte lúdica da coisa, há muito mais para explicar, muitas aplicações para este projeto de robótica, que não passam só pelo futebol, como é óbvio. Vamos já a isso. Vamos falar primeiro com o chefe, o diretor, aliás, deste departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática, professor Arnaldo Martins. Falava-se da falta de recursos humanos. Já se sente aqui esse problema ou pode vir a sentir-se? É uma ameaça ou não? Já se sente esse problema. Obviamente, digamos, as contenções orçamentais limitam a progressão dos investigadores, dos nossos docentes, que começam a ter vontade e a sair, em alguns casos, para outros sítios. Portanto, começa a ser difícil manter as pessoas qualificadas se não houver recursos, do ponto de vista orçamental, que permitam que eles progridam nas respectivas carreiras, no fundo, não é? Porque em termos de verbas, a Universidade de Aveiro e este departamento em concreto tem outra forma de ir buscar o dinheiro. Sim, além das verbas do Orçamento do Estado, não é? Que estamos sujeitos às contenções e às contingências do país. Mesmo nos projetos, e a maior parte do financiamento da Universidade e do nosso departamento, nos projetos de investigação vem através de colaborações, de projetos internacionais, projetos europeus, projetos com empresas externas. Se nós não tivermos capacidade para executar, por limitações do orçamento, esse dinheiro, nem de contratar pessoas, esse próprio dinheiro que podemos agregar fica posto em causa, não é, a sua realização. Falava-me de empregabilidade total. É um bom departamento, é um bom futuro para os jovens. Na área, desde sempre, nunca tivemos problemas de empregabilidade. Todos os nossos licenciados, mestrados, têm praticamente empregabilidade assegurada, temos nos primeiros meses depois de acabarem o curso, não é? Há muitos que até antes de acabarem o curso começam já a ter os primeiros contactos com os empregadores nacionais e internacionais, no sentido de começarem a angariá-los desde cedo logo
para as suas empresas e organizações, exatamente. Portanto, estamos a falar de um universo de 1.300 alunos que fazem parte deste departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática. São alunos, portanto, que estão nas áreas de Engenharia, de Eletrónica, lá está, de Informática, Telecomunicações. Aqui, neste caso, os alunos acabam por ter acesso, professor António Neves, a esta robótica que é muito mais que o futebol, não é? Sim, isto é muito mais. Acima de tudo, o nosso objetivo é o desenvolvimento de robôs para atuar em situações onde há mais do que um agente, como, por exemplo, em situações de busca, salvamento e afins. O futebol robótico acaba por ser um demonstrador, porque é um desporto que toda a gente conhece, e, portanto, é muito fácil mostrar aquilo que são as capacidades dos robôs num ambiente mais ou menos conhecido. As aplicações à indústria. Falava-me há pouco, por exemplo, da possibilidade de criarem um corta-relvas com uma espécie de inteligência artificial, assim se pode dizer. É algo que pode ser exportado? Sim, esse é um dos projetos que está praticamente pronto, mas temos muito mais, não só na parte de apoio doméstico, onde temos neste momento também um projeto a decorrer, financiado pelo laboratório vivo com robótica e não só, e com outro tipo de tecnologia. Temos também outras aplicações em termos de robótica humanoide, como são o caso dos outros robôs, que vocês vão ver daqui a pouco. E, portanto, as aplicações são muitas e nós temos também vários projetos a começar aqui no departamento. É um departamento que cresce, começa na Universidade de Aveiro, cresce tanto que até chega ao espaço, e digo literalmente. Tenho comigo o professor Nuno Borges Carvalho, com um pequeno transistor na mão. É capaz de nos explicar o que é isso? Isto basicamente é um projeto na área das telecomunicações, portanto o nosso departamento também tem uma forte implantação na área das telecomunicações em Portugal. É um transmissor, não é isso? Disse errado, não foi? Transmissor, sim. Okay. Basicamente o que eu tenho aqui não é mais do que o teste de um transistor que será testado no espaço, e quando digo no espaço é literalmente no espaço, portanto neste momento há uma placa equivalente a esta que nós temos aqui, que está a bordo de um satélite, prestes a ser lançado, se tudo correr bem, em julho, e isto foi um projeto em colaboração, portanto, com a indústria portuguesa, com a EFASEC, com a Evoleo e também com um instituto de investigação alemão, que é o Ferdinand Braun Institute, e foi completamente financiado pela Agência Espacial Europeia. Aqui ganha-se o prestígio, mas ganha-se também, estamos a falar de dinheiro. Sim, aqui ganha-se dinheiro para suportar alunos de doutoramento, para suportar a investigação na área das telecomunicações, e ganha-se não só o impacto que irá ter-se quando for lançado, portanto vamos testar uma tecnologia nova no espaço, e ganhamos muito know-how, portanto que isso também é muito importante para formarmos outros alunos, quem sabe no futuro termos o nosso próprio satélite também lá em cima. Estamos ao nível dos melhores? Estamos ao nível dos melhores, definitivamente. Muito obrigada, aqui fica esta indicação. Tenho uma surpresa, este tal robô que vemos, tem uma imagem mais humana do que aqueles que vimos aqui a jogar futebol, contudo acaba por estar mais atrasado. Mas aqui está ele a andar e não tarda nada, vai fazer aquilo que os outros também fazem. Eu perguntava-te como é que ele se chama. I am Nell. Nice to meet you. Que idade tem? I am 1 year old. Tem apenas 1 ano, mas já está bastante desenvolvido e não tarda nada, já está a marcar golos com os colegas, a fazer muito mais. Como disse, a parte lúdica é só aparente, é muita a investigação que se faz aqui, a empregabilidade é total. Estes alunos veem um mercado de trabalho nacional e internacional, muitos procuram o estrangeiro por opção, porque querem crescer entre os melhores lá fora, mas não se sentem, digamos assim, ameaçados por essa sombra do desemprego entre os jovens. Projetos de investigação desenvolvidos na Universidade de Aveiro, trazidos aqui à antena pela Helena Cruz Lopes. Ora, alguns de muitos dos projetos de investigação que são desenvolvidos no nosso país, é possível fazê-los, desenvolvê-los, passa a redundância, à conta de bolsas de estudo. Nos últimos 5 anos, a Comissão Europeia de Investigação atribuiu 12 mil bolsas de estudo, num valor total de 4 mil milhões de euros a cientistas europeus. 26 deles eram portugueses, mas é importante também dizê-lo, são muito poucos aqueles que conseguem essas bolsas estrangeiras. Restam as inúmeras bolsas nacionais, também elas muito difíceis de alcançar, mas é importante perceber-se até que ponto é que a atribuição destes apoios financeiros é determinante para os estudantes e os investigadores fazerem o seu trabalho. Vamos ver o caso de Lígia. Ela é uma psicóloga que, depois com muitos empregos, com vínculos precários, depois de um grande período no desemprego também, conseguiu uma bolsa para fazer uma investigação. Está a fazer um doutoramento aqui na Universidade do Porto, na área da educação para a saúde, e diz que foi o melhor que lhe aconteceu na vida. Foi um regresso ao estudo, aos livros, à universidade. Veio aliar duas situações
eu estava a precisar naquele momento, que era a questão de ter necessariamente que encontrar um projeto de investigação onde me encaixar para levar a termo o meu doutoramento, como colmatar a parte profissional que estava em falha. Portanto, nesse sentido, a Bolsa veio na melhor altura possível e foi uma excelente opção. Lígia é investigadora bolseira na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, precisamente onde se licenciou. A escolha impôs-se num cenário de precariedade, com contratos a termo sempre em atraso. Nós achamos que as bolsas de investigação são precárias, mas o tempo de bolsa é maior do que alguma vez eu tive de tempo de contrato de trabalho. 30 meses de bolsa de investigação na área da educação para a saúde, com remuneração pouco inferior ao que ganhava numa escola. Não existem, obviamente, garantias de continuidade a seguir à Bolsa, mas eu acredito que se formos fazendo por isso e que se formos conseguindo novos projetos e se formos trabalhando nesse sentido, acho que, por que não? Lígia está ainda a fazer doutoramento em saúde pública na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Espera continuar no mundo universitário, depois de ter rejeitado um dia um contrato de trabalho ainda desempregada, naquilo a que chama de um salto de fé. Bolsas de investigação e bolsas de mérito cada vez mais raras, só mesmo para quem apresente projetos realmente sustentáveis, com pernas para andar, a que se juntam outros problemas relacionados com as bolsas de estudo para a generalidade dos alunos no ensino superior. Essas bolsas têm critérios de atribuição cada vez mais rígidos. É por aí que começamos a conversa com o reitor da Universidade do Porto, o professor José Marcos dos Santos. Muito boa tarde, obrigada pela sua disponibilidade. Este novo regime da atribuição das bolsas não acaba por ser, ou por poder ser, uma política de desinvestimento na educação? Muito boa tarde, espectadores. Eu creio que não, digamos assim, pode transformar-se se os critérios forem demasiado restritivos. Mas eu creio que este regulamento atual tem virtudes e tem um ou outro problema que era preciso resolver. Portanto, virtudes porque coloca também o aproveitamento escolar como uma condição essencial de ter a bolsa, mas restritivo porque está a excluir muitos estudantes pelo facto de a família ter problemas de dívida à segurança social ou ao fisco. Há, aliás, Sr. Reitor, um estudo recente aqui da Universidade que dá conta de que os estudantes que se candidataram à Bolsa de Estudo e que não conseguiram obter essa Bolsa são os que mais tendem a abandonar o ensino superior. Exatamente, o estudo mostra isso. Aqueles que candidataram-se e não tiveram Bolsa foram os que tiveram uma porcentagem maior de desistência. Mostra que as Bolsas são muito importantes, atribuídas a quem delas precisa. Muitas vezes não se atribui a quem precisa e outras vezes atribui-se a quem não precisa, porque... Sr. Professor, no início de fevereiro, a Universidade do Porto ainda tinha 20 a 25% de alunos que se candidataram a uma bolsa de estudo sem resposta. Estes números mantêm-se? Não, já estão todos avaliados. Estão agora na fase, digamos, daqueles que não tiveram bolsa de requerer revisão do problema e houve ainda alguns problemas com a plataforma nova para a criação das bolsas que tiveram que ser resolvidos. Mas neste momento já não temos candidaturas por analisar. Os cortes na ação social escolar, bolsas de estudo incluídas, são apenas uma gota no oceano destas debilidades financeiras com que se confrontam as universidades. Sr. Reitor, se em 2013 o ensino superior vir os mesmos cortes orçamentais serem aplicados como os de 2012, onde é que isto pode ir parar em termos de liquidez das próprias universidades? Vamos ter sérios problemas, porque neste momento o que recebemos do Orçamento do Estado já só paga cerca de 80%, 85% dos custos de recursos humanos da Universidade do Porto. Quando diz vamos ter problemas, significa o quê? Podem despedir professores, podem encerrar cursos? Vamos ter que analisar o que é. Tantos despedimentos, como sabe, são impossíveis. É esse o problema que têm as universidades, é que vão cortando, mas não temos instrumentos de correção dessas reduções, a não ser ao tentar aumentar as receitas. Mas as propinas não sobem, neste momento acho que não é meio a seguir, e não temos outros meios fáceis de atuar, não é? Portanto, de modo que pode provocar situações, por exemplo, de impossibilidade de assumir compromissos que são necessários ao funcionamento da universidade, ou ter que baixar, digamos, a oferta daquilo que fazemos. Não ajuda o facto de os reitores das próprias universidades e dos politécnicos terem a possibilidade de serem eles próprios a distribuir a dotação orçamental, isto é, o que é a gestão das instituições de ensino e o que são as verbas para a ação social? Penso que não, porque a ação social precisa de um conjunto de verbas que
agora vimos que são fundamentais. Não podemos cortar aí, se cortamos aí, estamos a afastar do ensino superior os que mais precisam e muitas vezes também os são mais capazes. Mas a que é que o Sr. Reitor, no caso particular do Porto, tem dado primazia? À ação social ou à própria gestão da instituição? Para a ação social, nós não recebemos verbas da ação social diretamente. É o próprio Ministério que paga essas verbas. Portanto, nós não contamos com essas verbas para a gestão da universidade. Portanto, o que nós estamos a fazer é criar fundos de emergência com verbas próprias para tentar acorrer aos casos mais difíceis que podem aparecer. Portanto, eu diria que não podemos fazer essa dicotomia à Bolsa de Ação Social e outras verbas, porque elas têm vindo sempre separadas, não é? Aquelas que recebemos para o funcionamento da Universidade é que têm vindo a reduzir drasticamente. As outras, nós nem mexemos nelas, portanto, é o Ministério que distribui. Não é? Perante estas debilidades financeiras, professor Marcos Santos, faz sentido alterar-se ou pensar-se em alterar-se o atual modelo de financiamento do ensino superior em Portugal? E se sim, em que é que deve consistir o novo modelo de financiamento? Eu penso que, para além de rever o modelo de financiamento, é preciso rever o sistema de ensino superior português. Nós temos instituições superiores a mais. São 15 no total as públicas 30, em Portugal. Entre universidades e politécnicos são 30 instituições. É um número exagerado para a dimensão do país, comparando com outros países. E é um número não ajustado também à real capacidade de resposta do mercado de trabalho e às ofertas do mercado de trabalho? Eu isso não diria tanto, porque eu penso que as universidades não podem fazer formação só virada para o mercado, não é? Portanto, tem que ter uma visão mais alargada do que isso. Não pode deixar de ter em conta a procura, digamos, do mercado, mas não pode formar apenas para o mercado, não dá a formar para muito curto prazo, tem que formar, de facto, para o longo da vida, não é? As pessoas têm que ser capacitadas para aprender ao longo da vida, ter uma formação abrangente, que deve ser mais alargada, uma visão do mundo global, ser formadas também na parte de cidadania e de empreendedorismo, capazes de, por si próprias, avançarem, não terem medo da mudança, gostarem de arriscar. Falta-nos muito isso em Portugal e temos vindo a apostar muito nessa área. Não é? São as preocupações do reitor que gera a Universidade do Porto. Ao longo da próxima hora, Alberta, vamos ouvir as preocupações dos estudantes. Já o dissemos ao longo de toda esta jornada informativa, os estudantes que se veem confrontados cada vez com mais dificuldades financeiras, alguns deles endividam-se mesmo para conseguirem ter o canudo, para poderem prosseguir os seus estudos. Vamos ouvi-los ao longo da próxima hora. Fátima Araújo, Portugal hoje com as universidades portuguesas.